Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito importante, muito especial, que é um artigo que saiu na The Lancet agora no início do mês, em dezembro de 2023, e ele foi enviado gentilmente pela doutora Summer Bishop. A doutora Summer Bishop, para quem não sabe, é uma das criadoras, uma das autoras do ADOS-2, que é um protocolo, uma agenda de observação que nós usamos no processo de avaliação de pessoas autistas, quer dizer, que tem a hipótese de autismo para cotar os traços, né, as características, os critérios. E eu fiz o treinamento com ela, então ela sabe que eu estudo autismo em meninas. Foi muito bom que ela tenha me enviado um novo artigo que é muito importante e vai fazer diferença no nosso raciocínio. Então, aqui eu traduzi, e vocês vão ver que a tradução não está perfeita, eu traduzi aqui pelo Google mesmo, mas eu preferi fazer assim, mesmo com erros de formatação, porque vocês vão conseguir acompanhar o texto aqui comigo. E olha só, já no resumo a gente entende por que esse artigo é importante, por que, né, eu quis compartilhar com vocês. Então, lendo, nós observamos, né, evidências emergentes sugerem que a maior prevalência de autismo em indivíduos designados como homens ao nascer é maior do que em mulheres, né, ao nascimento. E isso resulta tanto de fatores biológicos quanto de preconceitos de identificação. Ou seja, sim, existem fatores genéticos, fatores de proteção, biológicos, hormonais e tudo, mas também essa diferença na proporção, no reconhecimento, né, das meninas, a invisibilidade das meninas, se deve muito ao preconceito dos profissionais, da população. E isso não está querendo dizer que as pessoas sejam más, o preconceito não é por maldade, mas porque os artigos, né, as pesquisas anteriores tinham um raciocínio enviesado, a gente acaba não tendo acesso, acaba não tendo consciência, né, clareza sobre a apresentação do autismo em meninas, em idades diferentes, culturas diferentes. Então, agora que estamos começando a saber um pouco mais sobre isso. Continuando o texto aqui, indivíduos autistas designados como mulher ao nascer, AFAB, que é o termo que se usa em inglês, e aqueles com diversidade de gênero, ou seja, não binários, pessoas trans, vivenciam disparidades de saúde, desigualdades clínicas, incluindo diagnóstico tardio ou perdido, às vezes diagnóstico inadequado, e o apoio também insuficiente ou inadequado. A gente sabe que essas pessoas tendem a receber diagnósticos totalmente equivocados mesmo, às vezes passam por tratamentos para os quais elas não, né, deveriam, né, passar, acabam passando por tratamentos muito fortes, pesados, que geram desconforto muito grande, efeitos colaterais que às vezes são insuportáveis, ou às vezes tem diagnóstico correto, mas apenas das comorbidades. E enquanto a pessoa não reconhece o autismo, né, a raiz dessa questão do transtorno da neurodiversidade, do transtorno do neurodesenvolvimento, às vezes ela não tem o alívio que ela precisava, não consegue se compreender e às vezes também não consegue ter acesso ao suporte que ela precisa. E aí, continuando o texto, nesse ponto de vista, um painel internacional de médicos, cientistas e membros da comunidade com experiências vividas de autismo revisou os desafios na identificação do autismo em indivíduos que são AFAB, né, designados como mulher ao nascer, e propôs orientações clínicas e de pesquisa para promover saúde, o desenvolvimento e o bem-estar dos indivíduos autistas AFAB. E aqui porque eu deixei grifado, né, em amarelo, essa parte, painel internacional de médicos, cientistas e membros da comunidade. Porque esse é um ponto diferente, é um artigo diferente. Em geral, os artigos, as pesquisas, elas avaliam as pessoas que já têm o diagnóstico, as pessoas que já estão na clínica, ou seja, que receberam o diagnóstico e foram identificadas a partir de critérios que já são enviesados, ou seja, de critérios, né, ou de escalas que foram produzidas a partir de casos clássicos de autismo. E aí tem uma guinada aqui no raciocínio e nessa estrutura, no método de pesquisa, porque eles resolveram fazer um painel de discussão
e para que eles soubessem o que é o autismo na prática quando se trata de meninas. E aí, o que os pais falam sobre as próprias filhas, como é a experiência dos médicos, o que os cientistas têm observado sobre as meninas. Então, já estão vendo o presente, né? E aí nós vamos ver o que eles vão falar sobre esses novos dados. E os desafios de reconhecimento decorrem da interação entre diferenças cognitivas. Nós sabemos que às vezes o cérebro da menina é configurado, por exemplo, para camuflar, para compensar os traços atípicos, e apresentações diferenciadas ou que ficam diferenciadas novamente, né, mas né, diversas do autismo em alguns indivíduos AFEB. Preconceitos de expectativa, nós já dissemos, né? Então, por que os profissionais esperam encontrar aquela pessoa que não tem amigos, que é totalmente isolada, que fala pouco, que tem estereotipias? Talvez eles não consigam reconhecer como autismo a menina que é muito boazinha, que é muito obediente, que faz ecolalias imitando a professora, né? Essa ecolalia tardia, chega em casa e fica repetindo o que a professora fala, e relacionados ao gênero e ao autismo mantidos pelos médicos, né? E determinantes sociais. Isso quer dizer, eles falam aqui depois, nós sabemos que é mais difícil se avaliar o autismo, reconhecer o autismo em indígenas, populações latinas, quando se trata dos Estados Unidos, afrodescendentes e tudo isso. O trabalho atual é para que isso seja corrigido. E recomendamos aqui, ao final do texto, né, ao final desse resumo, recomendamos que os governantes, que o desenvolvimento profissional dos médicos seja apoiado por sistemas de saúde, sociedades profissionais e órgãos governamentais para melhorar o acesso equitativo à avaliação, à identificação precoce do autismo em indivíduos AFEP. Então, ótimo! A ideia de ter um painel de discussão, na verdade, foram vários painéis, né, para avaliar cada tema de uma vez, discutir artigos e falar sobre as experiências. Então, foi uma ideia realmente excelente. Eles começam um artigo falando sobre essas denominações, qual vocabulário eles vão utilizar para ser mais inclusivo, né? Eles falam que usamos sexo como tema abrangente para atributos biológicos e gênero como um tema abrangente para atributos psicológicos, socioculturais e contextuais. E que as mensagens-chave, vou deixar resumida aqui para vocês, são: a maior prevalência de autismo em indivíduos de designação de homens do que em mulheres ao nascer resulta tanto de fatores biológicos quanto de preconceitos de identificação, que estão enraizados em contextos socioculturais e de gênero. A desigualdade na saúde enfrentada pelos indivíduos autistas designados como mulheres ao nascer, o IFEB, e pelas suas famílias, resulta de múltiplas barreiras de interação entre aspectos sociais, interpessoais, laborais, institucionais e aspectos de investigação e políticas. A apresentação de um indivíduo relacionada com o autismo pode ser moldada por influências contextuais de gênero, e os fatores contextuais de gênero podem afetar a percepção e a interpretação da apresentação do autismo relacionada ao que os outros pensam, né, sobre o autismo. Isso é verdade e é realmente uma das maiores barreiras. Os médicos devem ser apoiados pelos sistemas de cuidados, né, de saúde, sociedades profissionais e órgãos governamentais para o desenvolvimento profissional e a formação. Sem dúvida, precisamos de muita discussão, formação, treinamento para que o diagnóstico seja preciso, não apenas para meninas, mas às vezes a gente tem casos também de diagnóstico muito tardio para homens. Então, para que o diagnóstico seja preciso, principalmente nos indivíduos AFEB, e considerado, né, bem como considerações de cuidados únicos nas meninas e nas mulheres, nas jovens, por exemplo, a gente tem que considerar fatores hormonais, e encaminhar às vezes para o mastologista, ginecologista. Nessas consultas, a gente precisa orientar a moça autista
como conversar, como aproveitar esse encontro com o médico e esclarecer as suas dúvidas. Então, é diferente. Os indivíduos EFEB autistas devem receber apoio personalizado na educação, sim, precisa da acomodação na escola, desenvolvimento de identidade. Eu falo sempre aqui, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em acumular capital monetário, mas eu falo que o capital identitário geralmente é o que salva a pessoa, salva de problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, se ela fizer o que ela gosta, às vezes cultivar o seu hiperfoco, que não que o hiperfoco em si seja bom, mas às vezes a gente aproveita algum elemento para que a pessoa ganhe novas habilidades, e aí a partir dessas competências, a elevação do senso de autoeficácia, a pessoa se sente mais confiante também para investir em outros projetos e isso acaba elevando a resiliência. É muito importante o desenvolvimento da identidade. Cuidados de saúde e sentimento de pertença social e profissional. É isso, quando aumenta a resiliência, quando ela vai treinando aos poucos, sem se forçar, o objetivo aqui não é incentivar a camuflagem, né? Pelo contrário, o que a gente às vezes ensina é a triar os encontros que são realmente relevantes e como a pessoa quer vivenciar essas reuniões ou as amizades. Isso é muito importante para reduzir a culpa também. Então, tudo isso é abordado ao longo do artigo. E a última mensagem deles aqui é para maximizar a validade. Todos os domínios da investigação sobre o autismo devem se esforçar por uma representação adequada de indivíduos autistas, incluindo aqueles EIFEB em diferentes níveis de necessidade e apoio e outros dados sociodemográficos interseccionais. Ou seja, as pesquisas precisam ser mais abrangentes. Então, fantástico, né? Não tem tanta novidade, mas um ponto que eu achei que eu quero fechar aqui a nossa conversa de hoje com essa frase é que realmente muda a nossa visão, porque muito se discute, o DSM-5 é o nosso instrumento padrão ouro para avaliação, e sim, nós seguimos os critérios, está correto, mas mesmo os autores, mesmo os pesquisadores mais famosos vão nos dar essa liberdade para enriquecer os critérios com essas experiências que já são relatadas nos artigos mais confiáveis. Agora, olha só a frase que eles trazem aqui de um dos painéis. Foi o primeiro painel. Então, dada a escassez de pesquisas neurobiológicas em indivíduos autistas e fêmea, ou seja, designados como mulher ao nascer, e sobre os efeitos da socialização de gênero no desenvolvimento de indivíduos autistas, é inadequado presumir que o que foi encontrado para os indivíduos autistas EIMEB, né, que são designados como homens ao nascer, pode ser generalizado diretamente para indivíduos EIFEB. Resumindo, o que a gente aprendeu nos outros artigos, nas outras pesquisas, que era baseado em amostras, né, essas informações baseadas em amostras de meninos, nós não podemos presumir que possam ser transferidas, que possam ser generalizadas diretamente para a apresentação feminina do autismo. Ou seja, precisamos estudar muito, ler bastante esses artigos que saem todos os dias sobre as meninas, diversas culturas, diferentes idades, sobre a evolução do autismo ao longo da vida, né, o desenvolvimento neurobiológico, como são os circuitos cerebrais, as diferenças entre meninos e meninas, tudo isso não é para a gente acumular conteúdo à toa, mas para que a gente ajude todas as pessoas, independentemente da idade, do gênero, sexo ou da cultura. Então, eu espero que vocês tenham gostado. O artigo todo, vocês podem ver que está todo grifado, então, muito bem escrito. E espero que tenha sido útil. E se você quiser, né, ter acesso, eu vou deixar aqui a referência bibliográfica, tá bom? Grande abraço a todos e até quinta-feira. Tchau, tchau.